Boa noite, minha galera vascaína. Aqui é Ricardo Rigas falando para o canal Negão Vascaíno na Cozinha. Hoje nós tivemos a segunda fase da Copinha, né? Da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Vasco venceu o Juventus, né? Lá na Rua Javali, lá em São Paulo, por 1-0, gol do Léo Jacó, né? No primeiro tempo. O Vasco jogou até bem, porque as primeiras partidas, né, foram 3 empates. O Vasco não jogou tão bem, mas hoje ele jogou bem. Ele, apesar de no segundo tempo ter tido um jogador a menos, o lateral direito do nosso Breno, ele foi expulso, né? Duas faltas em sequência de cartão amarelo. E aí vai ser o desfalque pro jogo contra o Ceará, que vai ser nosso adversário na próxima fase. Aí o Vasco jogou a gente da partida, né, no segundo tempo, aí com 1 a menos. O Juventus veio para pressionar, jogando em casa com a torcida ali pequena, mas barulhenta. Então teve pressão, eles fizeram a bola na travessão, tudo. Mas o Vasco teve maturidade e conseguiu seguir o resultado até o fim. E se classificou para a terceira fase aí da Copinha, né? O nosso adversário, como eu falei, vai ser o Ceará. E tô aqui para bater um papo a respeito do que aconteceu ontem, né? Ontem o Vasco fez um jogo treino, né? Contra a equipe do Porto Real. E o jogo foi 7-0, né? Com 2 gols do Verratti, 2 gols do Payet, 2 gols do Jean Davi e 1 gol do Puma Rodrigues, né? O time titular do Vasco, o Vasco iniciou a partida com Léo Jardim, Paulo Henrique, a zaga com João Vitor e Lucas Oliveira e o Piton, que é na lateral esquerda. O meio-campo foi um meio-campo interessante, jogou Jair, Paulinho, Tietê e Felipe Coutinho. E no ataque jogou o Alex Teixeira e o Verratti, né? Aí depois foram fazer substituições, né? E teve um ótimo aproveitamento, né? Como falei, foi 7-0 o jogo treino. Volto a falar, foram 2 gols do Verratti, 2 gols do Payet, 2 gols do Jean Davi e 1 do Palmita, né? Então, a gente sabe que o Carille, ele deu preferência a um esquema de jogo, que é o 4-2-3-1, mas pode ter variações. E então, nesse ponto, eu queria mostrar para vocês ali. Vou usar a tela da minha televisão, que tem o PS4, o eFootball, como se fosse um mapinha, um mapa do campo, né? Mostrando aí como é que foi o sistema tático do Vasco e quais as suas variações, tá? Então vamos conversar aí sobre essas variações do Vasco, e eu vou usar ali a televisão mostrando a imagem de futebol, né? No meu PS4, vou mostrar para vocês ali, tá ok? Vou dar um corte aqui e passar para ali. Então, vou mostrando aí para vocês aí, né? Tá na tela da televisão. Ali tá o Hugo Moura na cabeça de área, mas é porque o Tietê, ele não tem no código-fonte aí do jogo, né? Nos arquivos do jogo. Então, eu coloquei o Hugo Moura ali, mas como se fosse ali, você bota o Hugo Moura como se fosse o Tietê, né? O Tietê, então o meio campo seria um 4-3-1-2, né? Essa variação que o Carille tem era para puxar o Alex Teixeira como meio campista, ficando quase alinhado com o Felipe Coutinho, né? E aí ficaria um 4-3-2-1 no caso. E isso se dá por 2 motivos básicos. Um, que é a preferência do treinador, né? Ele já se pronunciou favorável ao 4-2-3-1, e também pelo fato de nós não termos jogadores de lado, né? Nós temos o Jean Davi, né? Mas o que acontece? Nós temos o David contundido,
o Adson contundido, né? Que aí depois a gente vai falar um pouquinho do Adson, né? Que tem aí uma notícia a respeito das condições físicas do Adson, né? Porque talvez ele tenha que fazer uma nova cirurgia para tirar a placa de metal que está lá na perna dele, né? Que a fratura está consolidada, mas ele precisa, ele está sentindo um leve incômodo, então vamos fazer exames para verificar se ele vai ter que fazer a cirurgia somente para tirar a placa, né? Porque ele vai ter que ficar mais um pouco de tempo afastado, né? Mas então, como não tem esse jogador de lado, né? E torço eu que o Fábio Carille não caia na mesma história, no mesmo erro do Rafael Paiva de improvisar lateral como ponta, tá entendendo? Para colocar o Leandrinho numa segunda linha de 4, como também colocar o Puma Rodrigues na segunda linha de 4 jogadores, né? Aí ficaria o 4-2-3-1, né? Com a linha de defesa essa aí que está mostrando, né? Com Léo Jardim, PH, João Vitor, Lucas Oliveira e Lucas Piton. E aí você teria no meio de campo, você colocaria ali, e aí você teria que escolher, né? Jogar com Jair, Tietê, Jair e Paulinho, Tietê, tá entendendo? E aí você colocar numa ponta, tirar o Alex Teixeira e colocar numa ponta um cara de lado, pelo lado direito, outro cara de lado, pelo lado esquerdo, né? Então, na teoria, seria Adson pelo lado direito e DVD no lado esquerdo. Faria um 4-2-3-1 conforme o Carille gosta, né? Com duas linhas com dois jogadores de lado ali, né? Mas eu acho que pela falta desse jogador atualmente, né? E a gente não tem perspectiva de no elenco do Vasco a gente voltar a ter, então o Carille vai optar por jogar com 4-3-2-1, que eu acho também muito interessante, né? E também só tem a avaliação de você querer colocar o Payet e o Coutinho jogando juntos. Eu não sou favorável a essa formação, não. Eu prefiro que um substitua o outro, né? Seja o Payet começando, ou seja o Coutinho começando a partida, né? Porque você, como já tem jogadores, principalmente o Payet, que já está com 36 anos, né? O Coutinho tem 32 para 33, são dois jogadores veteranos, então você, com 5 substituições atualmente, fica muito bom de você usar essas substituições aí com o aspecto tático, de você ter jogadores, né, de criação, de movimentação ali entre o meio-campo, entre a linha de defesa e o meio-campo, né? Você jogar ali atrás do volante adversário, você ter esse jogador fazendo esse caminho, né, de vai e vem, sendo que o Coutinho ele pisa muito mais na área do que o Payet, na minha opinião. Então, eu prefiro jogar assim, não jogar com 3 atacantes. Não temos 3 atacantes para jogar. Eu acho que é uma formação que você equilibra meio-campo, você ocupa espaço meio de campo, você consegue ficar chegado dando jogadores no ataque quando você tem a posse da bola, você tem o apoio dos laterais, você tem o meio-campo que pode cobrir essa subida dos laterais, principalmente o Piton e o Paulo Henrique. O Paulo Henrique tem muito gás para ir e voltar. O Piton já tem um problema defensivo, ele não é tão defensivo assim, né? Ele tem uma dificuldade maior na recomposição. E aí você tem outros jogadores de meio campo que podem fazer essa recomposição. O Paulinho é um cara muito dinâmico, ele joga nessa linha, ele consegue fazer essa recomposição tranquilamente, pegar essa bola na intermediária do Vasco e levar até o ataque, ou levar para o meio de campo, tocar para o Coutinho e sair num recebimento pela ponta, ou para fazer uma tabela num 2 com o Lucas Piton pela lateral esquerda. Então você tem variações interessantes com esse meio de campo. Eu acho que o meio de campo do Vasco, com a formação que teve no jogo treino de ontem contra o Porto Real, muito boa. É um meio campo promissor. Jair, Tietê, Paulinho e Felipe Coutinho. Eu acho muito bom esse meio de campo. Vamos voltar ali para a mesa para a gente continuar conversando sobre outros assuntos. Então, como eu usei ali a tela da minha televisão, né, com o futebol ali mostrando o campo, né, e eu tentando explicar
ali as variações táticas. A gente vai tentar fazer isso também, é um quadro, vou tentar fazer isso nos nossos vídeos, né? Mostrar essas variações. Quando tiver um jogo, por exemplo, acho que quinta-feira joga contra o Bangu, só que a gente vai ter que trabalhar, não tem jogadores ali do Sub-20, não tem todos os jogadores do Sub-20 ali, né? Mas a gente pode conversar sobre táticas, né? Conversar sobre esquema de jogo, porque é muito interessante. Eu acho que o torcedor, né? Nós que somos torcedores do Vasco, né? Que vamos para a arquibancada, ou o cara que vê pela televisão mesmo, nós gostamos de futebol, a gente que a maioria, ela tem essa noção, né? Procura ter um conhecimento da tática, sabe as características dos jogadores que o Vasco tem, quem tem uma pegada maior no ataque, quem tem um toque de bola melhor, quem tem velocidade para fazer uma recomposição, quem tem velocidade, quem tem a inteligência para fazer a jogada, né, fazer 1-2, fazer a bola chegar em condições para o centroavante fazer o gol, né, fazer aquela bola diferenciada, né, aquela enfiada de bola. São poucos jogadores no futebol mundial que tem essa capacidade de raciocínio rápido e técnica suficiente para pegar e rolar essa bola, para botar os atacantes de frente para o gol, ou ele mesmo ter a chegada para o chute de fora da área, ou aproveitar um pivô do centroavante, entrar, pisar na área e chutar para o gol, né? Nós tivemos o Paulinho, né, que ficou contundido muito tempo ano passado. Ele é um jogador com essa dinâmica, ele tem uma característica muito boa, ele é muito dinâmico, ele consegue fazer essa entre linhas, intermediárias, mas ele também pisa na área para fazer gol, ele pisa na área para poder ajudar. E é um jogador interessantíssimo, e fez falta na maior parte da temporada do ano passado. Entendeu? Nós não tivemos um jogador que tem essa função, que faça essa função, tá entendendo? O Payet, ele é muito bom tecnicamente falando, só que ele não pisa na área. Dificilmente ele pisa na área. O único jogo que basicamente eu ouvi pisando na área foi o jogo contra o Bahia, que ele meteu 2 gols. Ele pisou na área. Então, os 2 gols que ele fez foram dentro da área, né? Então, ele tem essa possibilidade, ele tem essa capacidade de poder chegar e pisar na área, ser mais um ataque. Só que aquela coisa, na hora da recomposição, para fechar o meio de campo, nós temos essa perda. Ele não tem essa capacidade de marcação. Já o Tietê também é um jogador dinâmico. O Paulinho é um jogador dinâmico. O Jair, ele já é um pouco mais lento, já é um pouco mais postado. Mas tem também essa capacidade de pegar essa bola na cabeça de área ali. Se eu acho que, por exemplo, trabalhar numa série de 3, por exemplo, né? Como ano passado, o Carille, ele pode fazer essa série de 3 com o João Vitor pelo lado direito, o Jair no meio e quem jogar pelo lado esquerdo, seja o Lucas Oliveira ou o Maurício Lemos, né? Ou quem joga pelo lado esquerdo na defesa do Vasco, faz essa saída de 3 e os dois laterais, tanto o PH quanto o Lucas Piton, eles fazem uma saída pelas laterais. Aí você tem um meio campo que ele te dá a capacidade com o Paulinho e com o Tietê de fazer essa linha intermediárias para levar essa bola e tocar para o Coutinho chegar mais encostado com o centroavante, tá entendendo? Pisar na área. E aí você ter a jogada de linha de fundo, né? Os laterais passam para fazer a jogada de linha de fundo, cruzamento para trás e pegar o centroavante, ou os outros jogadores, esses jogadores de meio de campo, tem essa chegada na área também. Por isso, se você ter jogadores dinâmicos, tem essa capacidade física de fazer esse vai e vem no meio, porque eles chegam, pisam na área e são mais jogadores a mais que nós temos para poder finalizar e fazermos os gols, entendeu? E ter o equilíbrio na volta de recompor. Esse que é o X da questão. Você tem que ter jogadores para fazer essa recomposição. O Carille, ele prima muito para montar um sistema defensivo, primeiro. Tá entendendo? Então eu acho que é muito prudente ele montar um time no 4-2-3-1, né? Ou no máximo 4-4-2, sendo o Alex Teixeira, como jogou ontem, né? Fazendo a linha de frente junto com ele um pouquinho mais recuado, né? Fazendo o ataque, ele tendo a necessidade, ele tendo a obrigação de pisar na área mais vezes para fazer a tabela com Verratti, né? E é assim que vai. Eu acho que taticamente, como o trabalho está começando, mas ele começa com boas ideias, entendeu? Eu torço para que essas ideias consigam ser implementadas na equipe, ela consiga se desenvolver, se evoluir
dentro dessas ideias do equilíbrio entre defesa, meio campo e ataque, que é fundamental, que é o que todo treinador de futebol deseja com suas equipes, entendeu? Então, a gente bateu um papo hoje, basicamente de tática, né? E vamos tentar conversar mais vezes aí sobre táticas, que eu acho um assunto muito interessante, tá? Aqui foi Ricardo Rigas, falando para o canal Negão Vascaíno na Cozinha. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Fiquem todos com Deus, tenham uma boa segunda-feira, esta segunda-feira, né? E um beijo no coração.